Camila. Camila. Ei! Eu tô falando. Você já foi comer das duas? É isso que eu tô vendo. É. Galera, e o Felca que simplesmente jogou tudo no ventilador, cara. E convenhamos, já estava mais do que na hora de alguém com o tamanho do Felca, com a visibilidade que o Felca tem na internet, acusar essa pouca vergonha de erotização de crianças por adultos em perfis que monetizam em cima da exposição de crianças. Foi exatamente o que o Felca fez no seu último vídeo, um vídeo muito polêmico, em especial desse indivíduo, desse influenciador chamado Ítalo Santos e a sua filha, como ele chama, a Camilinha, que é frequentemente exposta com outras crianças na internet. E o Felca aponta isso, um dos pontos que ele aponta, claro, na erotização de crianças na internet e o fato da visibilidade dessas crianças, exposição de crianças na internet é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. E eu vou debater com você ponto a ponto dessa polêmica denúncia do Felca. Mas primeiro, a gente vai assistir mais um trecho desse vídeo que é muito polêmico, mas que vai somar muito com certeza no nosso debate. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Facilmente imagina esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Pai, oxe. É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim, mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu tô falando. Eu já fui comer das duas. Brincadeira. E em segundo lugar, né, cara, o Felca já começa expondo essa questão da visibilidade que as crianças têm na internet, esse espaço que as crianças têm sem monitoramento nenhum. Quem é que nunca se deparou com aqueles mini coaches, não é? Debatendo, ensinando as pessoas como investir, como ficar rico, dizendo que escola, que faculdade é uma bobagem e agindo como se fossem assim os novos filósofos, os novos Aristóteles do mundo. Sendo que nem pararam de mijar na fralda ainda. Mas aqui, cara, vem a parte crucial do vídeo, que é quando o Felca ele começa a afunilar e aprofundar mais as denúncias e começa a pesar um pouco a mão e fala especificamente do caso do Ítalo Santos e da Camilinha. Palavras do Felca, a exposição que o Felca faz, e aqui eu destaquei em alguns pontos. Primeiro, a exposição feita pelo influenciador com a Camilinha, que desde pequena foi erotizada nesse perfil, que é um absurdo, não só a Camilinha, mas também a Camila com outras crianças, adolescentes, que são expostos, que são erotizados, que fazem dancinhas, que são filmados com pouca roupa, ou roupa quase que nenhuma, erotizando, beijando uns aos outros e agindo como se fossem pequenos adultos, o que causa um desconforto muito grande e uma exposição muito absurda dessas crianças. O Felca também fala muito bem de como uma criança que cresce nesse ambiente, ela cresce condicionada a se expor, porque ela acredita que a forma dela chamar a atenção, que a forma como ela cresceu, está tão habituada a isso, que a única forma dela se mostrar para o mundo, ganhar algum espaço nas discussões, é se expondo como ela sempre se expôs. Essa erotização das crianças, como o Felca diz, cara, muito bem, ela acaba por criar adultos rasos, sem inteligência emocional nenhuma, sem profundidade nenhuma, que apenas aprenderam a mostrar os seus corpos para ganhar alguma visibilidade, para ganhar algum like, para ter algum espaço na internet, para serem notadas por outras pessoas. Sequelas que vão até o fim da vida dessas pessoas, que cresceram com os holofotes em cima, e holofotes muito, mas muito perigosos. Em algum momento, claro, o Felca até traz aí uma psicóloga no final do vídeo que eu achei muito interessante, que lida com abusos contra crianças que cresceram em ambientes assim, crianças que foram expostas assim às sequelas que são causadas por ela, e especificamente a forma como a Camilinha está exausta, se demonstra cansada por ser tão exposta, por ser tão erotizada a vida inteira. E é visível, cara, nos vídeos que ele faz, na exposição que ele faz, não só da Camilinha, mas de todas essas crianças. É um negócio absurdo. E você pode ver aqui.
Claro, esse não é um vídeo apenas sobre a Camilinha Ítalo Santos, apesar de ser um dos pontos, talvez o ponto mais crucial, mas cita outros pontos de pessoas que... adolescentes, crianças que acabaram sendo praticamente vendidas, que é o caso da Caroline Dreher, que é um caso muito famoso ali, o caso da Caroline Dreher, que foi exposta. E você sabe que quando uma criança assim é exposta, ela atrai outros predadores. E a forma como eles se comunicam, a forma como eles aparecem nesses perfis é muito suja. É muito escrota. Como eles se comunicam por meio dos emojis, por meio de GIFs, como eles chamam uns aos outros para canais privados que divulgam, que compartilham esse tipo de mídia. E o Felca mostra muito bem isso quando ele baixa e cria uma nova conta. Com apenas 5 minutos, cara, ele mostra como que o algoritmo, você apenas olhando esse tipo de erotização de crianças, o algoritmo começa a te mostrar isso. Propositalmente? Não sabemos, mas o fato é que parece que o algoritmo faz uma vista grossa nessas redes sociais, quando se trata de questões assim. E o Felca mostra isso, é muito absurdo, cara. E voltando pro caso ali da Caroline Dreher, a mãe sabia que as crianças, que a sua filha estava sendo erotizada sim, e ela não toma um posicionamento de tirar a filha das redes sociais. Mas o que ela faz? Ela começa a mostrar mais a sua filha e acaba fazendo perfis privados que vendem imagens e compartilha vídeos íntimos da sua própria filha. E aqui, no final desse vídeo, é muito interessante o que o Felca fala. E a primeira vez que o Felca ele se manifesta sobre o fato de como ele foi exposto ao ter seguido esses perfis, especialmente o caso ali da Caroline Dreher, da Camilinha, onde alguns perfis no X, né, o antigo Twitter, começaram a acusar o Felca, e o Felca foi meio que cancelado todo esse tempo. E a gente entendeu agora nesse vídeo, somente nesse vídeo, o porquê do Felca estar acompanhando esses perfis. Ele estava exatamente fazendo o esqueleto desse vídeo, no momento em que ele foi exposto. E o Felca, ele fala como foi passar por esses ataques, a sua pessoa, a sua imagem e o cancelamento que ele teve ali de algumas pessoas que divulgaram que o Felca estava seguindo esse tipo de conteúdo. E aí, cara, ele mostra uma lista de cerca de 200 pessoas a quem ele processou, né, a quem ele colocou na justiça, e tem muita gente que estava ali atacando a imagem do Felca, que está sendo processada nesse momento. Mas uma coisa que eu achei interessante é que o Felca aceita as desculpas dessas pessoas. De que forma ele vai tirar a acusação dessas pessoas? Ele vai tirar de uma forma condicional. À medida que as pessoas doarem certa quantia de R$100, R$150, para uma instituição que ajuda crianças que passaram por esse tipo de constrangimento, que passaram por esse tipo de usos desses predadores e sofrem com esse trauma. Então assim, ficou meio que barato para essas pessoas e também uma forma do Felca limpar aí a sua imagem, né, cara? Um vídeo muito, mas muito profundo, muito forte, em que o Felca faz declarações fortes, em que o Felca faz denúncias fortes, e como ele mesmo diz, ele está aberto, né, aos problemas, aos possíveis prejuízos que esse vídeo pode causar pelo fato dele estar expondo essas pessoas, né, expondo a vida e a produção de conteúdo dessas pessoas. Mas aí, cara, o que é que você achou desse vídeo polêmico do Felca? Eu vou botar aqui a imagem desse vídeo, mas é o último vídeo postado pelo Felca e eu espero que você acompanhe lá e dê aqui a sua opinião do que você achou sobre essa denúncia, denúncias fortíssimas, e o que você acha sobre todo esse conteúdo, sobre toda essa discussão de crianças que são erotizadas ou adultizadas, como diz o Felca, na internet. Para mais notícias, atualidades, curiosidades como essa, já segue o perfil.